Olá, turma, sou a professora Amanda Laís, professora de Biologia. Vamos para mais uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Gente, essa aula de desequilíbrio ambiental foi dividida em 3 partes, né? A primeira parte eu falei um pouquinho sobre sucessão ecológica e desequilíbrio ambiental. Na segunda parte eu parei em eutrofização, que a gente comentou um pouquinho sobre isso. E agora vamos para a nossa terceira parte de desequilíbrios ambientais. Vamos prosseguir. Vamos começar falando um pouquinho sobre poluição industrial. Eu vou ler essa lateral aqui para vocês, esse texto, e vou explicar um pouquinho essa imagem aqui. Muitas indústrias lançam subprodutos sem tratamento nos cursos de água. Esses dejetos podem conter amônia, ácido sulfídrico, detergentes, corantes, metais pesados, substâncias orgânicas e inúmeros poluentes. Gente, essa poluição industrial pode ser de várias formas e pode poluir vários meios, vários ambientes. A gente tem aqui a liberação de alguns resíduos poluentes de fumaça, alguns gasosos, que podem formar a chuva ácida. A gente já comentou um pouquinho na chuva ácida lá na aula anterior, ok? A gente tem aqui liberação e vazamentos de ductos enterrados nos tanques e tanques. Não se vê muitas vezes os vazamentos e eles podem contaminar tanto o solo como contaminar também os lençóis freáticos. Muitas das vezes os resíduos tóxicos são depositados no chão como se fosse um lixão. Eles cavam um buraco no chão e depositam para diminuir seus custos e evitar e não fazer um tratamento adequado, né? Uma destinação adequada desse lixo aqui, ó. Depósito de lixos e resíduos tóxicos diretamente no solo. Também vai poluir aqui tanto o solo como também os lençóis freáticos. A gente tem aqui liberação de dejetos em rios, em cursos d'água. Esse dejeto aqui pode ser substâncias tóxicas, metais pesados ou substâncias orgânicas, né? Como esgoto, por exemplo, que vai causar aqui a eutrofização e poluição da água, contaminação de leitos, de cursos de rio, até muitas vezes chegando no oceano. Então, em relação à contaminação aqui, a poluição industrial ela é muito vasta. Vai causar inúmeros problemas, tantos problemas na atmosfera, como no meio hídrico e também na litosfera. Então, são vários fatores e relacionados aos seres vivos, ok? Então, vejam que aqui, em relação ao desequilíbrio ambiental, é muito drástico. Eu vou apenas fazendo um comentário de cada um deles. Aqui a utilização de agrotóxicos, gente, muitas das vezes eles são utilizados de forma incorreta. Eu tenho aqui a imagem dessa pessoa, um agricultor, que não está usando as roupas adequadas para esse fim. E os agrotóxicos, eles são muito tóxicos. As suas embalagens, por exemplo, devem ser encaminhadas para o fabricante, elas não podem ser depositadas no lixo comum. Então, a roupa adequada para ser utilizada seria essa. Então, qual é o problema aqui em relação aos agrotóxicos? Quando ele é liberado de forma aérea com aeronaves, o vento pode levar esse agrotóxico e contaminar pessoas e animais nas regiões mais próximas. Outro problema aqui está relacionado à chuva. Então, imagine, chove, esses agrotóxicos são levados no curso d'água, contaminando o solo, contaminando rios, matando peixes e assim por diante. Então, esse aqui seria o uso correto da manipulação do agrotóxico. São problemas, se questionam muito sobre o uso de defensivos agrícolas. Esses agrotóxicos, gente, são utilizados tanto para matar fungos, para matar ervas daninhas, para matar alguns animais como insetos, são pragas nas plantações, ok? Vou mostrar aqui mais um slide para vocês. Falando de uso de agrotóxicos, vamos falar um pouquinho sobre bioacumulação. O que é bioacumulação? É a acumulação desses resíduos, muitas das vezes são metais pesados, que eles não são retirados do nosso corpo, eles contaminam os tecidos diante da cadeia alimentar. Como, por exemplo, a água está contaminada, os organismos microscópicos vão utilizar dessa água e vão absorver esses metais pesados, e os metais pesados vão passando diante da cadeia alimentar. A partir desse animal que se alimenta desse, por exemplo, os zooplânctons vão se alimentar desses aqui e vão ficar contaminados. Peixes menores vão se alimentar de zooplâncton, vão se contaminar também. Então, à medida que a gente vai passando na cadeia alimentar, o último vai ser o mais contaminado, porque ele se alimentou do peixe maior
que já sofreu com a carga desses metais pesados desde o início dessa cadeia alimentar. Então, a bioacumulação é exatamente isso, é a acumulação, é o acúmulo de resíduos diante da cadeia alimentar. Como a contaminação é absorvida e concentrada pela cadeia alimentar, ok? Isso é que é bioacumulação. Vamos falar agora um pouquinho sobre os metais pesados. Aqui eu peguei uma imagem lá de Mariana, daquele desastre ambiental que aconteceu em Mariana, já que a gente está falando de desequilíbrios ambientais, que aconteceu no ano de 2015. Os dejetos que estavam acumulados naquela represa, naquela barragem, eram metais pesados. Vocês lembram que lá o Rio de Mariana ficou contaminado e até hoje está contaminado ainda. As pessoas que utilizavam aquele rio como pesca, retirada de peixe, né, como o uso da água para agricultura, até para alimentação mesmo, para retirada, para hidratação dos animais. E aqui eu mostro os principais metais pesados: arsênio, chumbo, cádmio, mercúrio, que é muito utilizado nos garimpos. Esse é um problema também em relação aos garimpos. Eles usam o mercúrio para auxiliar na purificação lá do ouro. E esse mercúrio é liberado nos cursos de água. Por isso que os garimpeiros costumam fazer seu garimpo sempre a leitos de rio, a próximo a rios, para utilizar a água do rio. E assim o mercúrio é levado. E sabe que o mercúrio vai se acumulando dentro da cadeia alimentar também. O chumbo e o manganês, ok? Vamos lá, eu trouxe uma matéria para vocês do G1, que fala um pouquinho sobre esse desastre que aconteceu lá em Mariana. Então, tragédia de Mariana, vítimas da lama sofrem com doenças de pele e respiratório por contaminação por metais pesados e temem nunca ser indenizados pelo Samarco, que foi a empresa, né, responsável pelaquela barragem. Gente, aí a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais em relação ao metal pesado na corrente sanguínea. São inúmeros problemas, inclusive alguns podem ser problemas neurológicos. E aqui eu comento, tem lá na reportagem, todos eles estão intoxicados por níquel, que é um metal pesado. E metade tinha níveis de arsênio no sangue acima do normal. A maioria tinha problemas de pele e dificuldade também para respirar. Esse foi o primeiro diagnóstico nesse sentido em uma população vítima de tragédia mariana. Né, os problemas vão aparecendo aos poucos, principalmente porque muitos vão se alimentar, acham que a água já está boa para o consumo, acham que podem utilizar essa água filtrando ou fervendo, né, ou utilizando para os animais. Lembrando que a bioacumulação, se eu como a carne do boi que bebeu aquela água, eu também estou ingerindo esses metais pesados, não esquecendo desse detalhe. Vamos falar agora um pouquinho sobre o próximo desequilíbrio ambiental. Em relação ao lixo, gente. Aqui eu falo do lixão em primeira mão. Primeiro momento eu falo do lixão, que é o descarte incorreto do lixo. Por quê? Aqui eu trago a imagem e aqui eu trago um desenho. Durante a decomposição do lixo é produzido gases poluentes como metano, que é liberado no ambiente e vai causar problemas em relação à atmosfera. Eu tenho outro problema relacionado ao metano, que ele é um gás inflamável, então pode causar alguma explosão. Outro problema aqui relacionado a esse lixo é atrair animais, como insetos, aves e alguns roedores também, alguns animais maiores. Em relação às aves, eles podem prejudicar a aviação, né? Imagine um local com muito lixo, vai atrair muito dessas aves, eles podem causar esses problemas. Outro problema é durante a decomposição do lixo, é produzido pelas bactérias o chorume. Esse é liberado, né, do lixo, na verdade. O chorume, que é um líquido escuro, muito tóxico, que vai penetrar no solo e pode poluir os lençóis freáticos. Então, esse é o descarte de forma mais incorreta em relação ao lixo. Aí eu trago uma alternativa para vocês para melhorar para não aumentar o desequilíbrio, para que se tenha um controle adequado do lixo. Seria a produção de aterros sanitários para a deposição do lixo. Então, esse é o local de melhor descarte do lixo. Então, aqui vai acontecer a decomposição, mas percebam
que esse buraco, essa cratera que foi feita, está impermeabilizado com a manta, vai evitar que o chorume penetre no solo. Eles sempre investigam isso aqui para que esteja longe de cidades, para que não tenha problema com a aviação, nada do tipo. Todas as vezes que o lixo é depositado aqui, eles colocam uma camada de solo. O gás metano aqui liberado é encaminhado para uma tubulação, por uma tubulação que ele pode ser aqui na imagem, queimado, ou pode ser utilizado como combustível. Perceba que aqui a gente tem uma ETL, que é uma extração de tratamento do chorume que é produzido, ok? E aqui sempre vai ter uma cobertura diária de terra à medida que é colocado aqui. E não há infiltração do chorume nos lençóis freáticos. Essa é a melhor alternativa em relação ao aterro sanitário. E aqui eu trago também outras alternativas para a diminuição do lixo, né, da produção de lixo. Primeiro tem que começar com o nosso consumo consciente dos produtos e embalagens descartáveis. Depois a gente vem com a outra importância, que é a separação do lixo. E a importância, gente, da coleta seletiva e as cooperativas. Veja uma importância das cooperativas, né? Elas vão diminuir a quantidade de lixo em aterros sanitários. E também a gente vai diminuir a extração desses recursos, como petróleo, como madeira, né? Para que se faça papel, precisa fazer derrubadas de árvore. Então, quando a gente recicla aqui, vai acontecer a diminuição dessa extração. E aqui eu trago como outra alternativa os materiais biodegradáveis, são aquelas que passam menos tempo na natureza, ela se degrada muito mais rápido. Então, diminuir a utilização de isopor, de plástico e dar preferência aos biodegradáveis. Agora, né, a gente tem a lei aqui em Aracaju da não utilização de canudos de plástico, e sim aqueles biodegradáveis que parecem papel, né? Vamos lá para o próximo. A gente tem aqui o desmatamento e a desertificação. O que seria a desertificação aqui? É quando se o solo está desprotegido e aí ele vira um deserto, é como se não nascesse mais nada desse ambiente. Vamos começar falando sobre o desmatamento. Quando a gente retira árvores de um local, a gente deixa o solo descoberto, então aqui está claro, facilitando o processo de erosão. Essa erosão aqui pode ser causada pela água da chuva, que vai levar os nutrientes com ele, ou a erosão causada pelo vento, que é a erosão eólica, que vai carregar consigo aqui o vento esses nutrientes do solo, fazendo com que o solo fique pouco nutritivo. E assim não vai ter desenvolvimento de vegetais. Quando eu não tenho vegetação no solo, gente, ele seca mais rápido. Então, para o desenvolvimento de uma planta pioneira, é muito mais difícil. E aqui a gente tem um processo de desertificação, que tem um agravante em relação a isso. O solo desprotegido aumenta a temperatura dele também, o que produz ainda mais números de... o que reduz ainda mais o número de decompositores aqui, já que o ambiente está mais seco. Eu não tenho nada para fazer decomposição, então não tenho fungos e bactérias se desenvolvendo aqui muito bem. Vai acontecer um outro problema em relação à desertificação, que a água do subsolo ela sobe à superfície por meio da capilaridade. O que é capilaridade? É como se o de baixo fosse elevando, subindo, como se fosse um canudinho, como se algo estivesse sugando eles. E traz com eles alguns sais minerais que vão intensificar a desertificação. Esses sais minerais, por exemplo, seria o ferro, o sódio, e aí vai deixando esse ambiente mais ressecado, ok? Isso vai acontecer facilmente com regiões que sofreu o processo de desmatamento. Então, para se recuperar esse solo aqui, é muito mais difícil. Vamos lá para a próxima, extinção de espécies. A extinção de espécies está relacionado muitas vezes à perda do habitat, né? Se o animal perde o seu ambiente natural, como é que ele vai se desenvolver, né? Um outro problema também é a retirada do animal do seu ambiente natural, do seu habitat natural e levado para outro. Muitas vezes não consegue se adaptar muito bem, até fica vivo, mas não consegue se reproduzir facilmente. Então, esse é o problema aqui da extinção das espécies. Gente, as espécies elas vão entrar em extinção naturalmente. Isso faz parte da evolução. O problema é o agravamento. Esse processo de extinção das espécies está se acelerando 400 vezes mais com problemas relacionados ao homem.
O homem que está auxiliando nessa intensificação, principalmente da perda de habitat. Está relacionado a desmatamento, que está relacionado a queimadas, que está relacionado a... Ai, esqueci agora o nome da palavra direitinho. Ao contrabando de animais, né? Tirar o animal do seu ambiente natural, ok? Vamos lá para a próxima. Superpopulação. Quando eu falo em superpopulação, eu estou dizendo que a população humana está aumentando muito. E, em consequência, para que se alimente muita gente, eu vou desmatar mais para poder criar pastos para alimentar animais. Eu vou precisar desmatar mais para poder criar, plantar lavouras, melhorar a agricultura, né? Isso relacionado à superpopulação. Eu vou precisar criar mais habitações e, consequência disso, eu vou ter que desmatar. E quando a gente desmata demais, vai ter um agravante aí, que é em relação ao processo de fotossíntese também, né? Os ambientes eles se tornam mais aquecidos quando a gente não tem vegetação. Então, várias consequências vão ser relacionadas à superpopulação. Vai aumentar o número de transportes, né? E aí vai aumentar o número de poluentes, provavelmente vai aumentar o efeito estufa. Então, tem muito problema relacionado aí à superpopulação humana. Lembrem que é somente alguns comentários. Eu peço que sempre acompanhem, façam uma leitura lá do livro de vocês também. Vamos falar um pouquinho sobre outro tema importante? É a fome. Quando eu falo da fome, gente, não precisa a gente ir muito distante, né? A fome está do nosso lado, está na nossa comunidade, está na nossa cidade, está no nosso estado. Não precisa a gente relacionar a fome somente com a África, né? Sempre que a gente fala de fome, a gente quer se remeter à África, mas o problema maior em relação à fome é a distribuição correta do alimento. O mundo ela produz muita comida, vamos falar do Brasil, produz muito alimento. Claro, boa parte dele é exportado, vão para outros países, mas boa parte dele é desperdiçado. Quem foi que nunca viu, né, alguém colocar algo no prato e não comer tudo? Então, muita coisa é jogado no lixo. Então, não tem uma distribuição correta do alimento, ok? Claro que está relacionado aí ao descontrole, né? Em relação aos níveis econômicos das pessoas, e a gente não vai entrar nesse ponto, não. Vamos agora falar sobre o efeito bumerangue. O que é o efeito bumerangue? Nada mais é do que uma frase que se costuma dizer muito: tudo que vai, volta. É o que o bumerangue faz. Bumerangue é essa hastezinha assim de madeira, que ao ser lançada no mar, ela tem a capacidade de ir e retornar. Quando eu falo aqui em efeito bumerangue, eu estou me relacionando a tudo que o homem faz na Terra vai ter como consequência. Como, por exemplo, se eu derrubo a mata, se eu derrubo árvores, florestas, eu vou sofrer com menor concentração de oxigênio, eu vou sofrer com aumento do efeito estufa, o aumento da sensação térmica, a diferença relacionada ao clima, né, ao tempo da região, né, vai se mudar também. Vários fatores eu poderia falar aqui em relação ao efeito bumerangue, a liberação de metais pesados. O que vai acontecer se eu me alimento daquele peixe que passou por bioacumulação? Eu vou contrair esses metais pesados, eu vou ter consequências em relação a isso. Então, efeito bumerangue é isso aí, ok? É o que vai, retorna para nós mesmos. Então, eu vou deixar aqui no finalzinho para vocês uma atividade para a gente revisar esse assunto e terminarmos com esse assunto do desequilíbrio ambiental, página 252 e 253. Nosso módulo do livro, que são os assuntos relacionados ao terceiro ano do ensino médio, está quase acabando. Está faltando só a gente falar um pouquinho agora sobre saúde, doenças e promoção da saúde, falar um pouquinho, é coisa bem simples também. Nas próximas aulas eu vou comentando um pouquinho com vocês. Não esqueçam de fazer atividade, viu, para a gente revisar esse desequilíbrio ambiental. Um cheiro para todos e até nossa próxima aula.